dia, bem-vindos nessa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandanan Brajajanarangana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Brajajanaranjana Yashodanandana Brajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Estamos lendo do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 13, o aparecimento do Senhor Varaha. Hoje estaremos lendo o verso número 45. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Savai Bhata Brastamatis Tavaishate Yat Karmanam Paramapara Karmanaha Yad Yoga Maya Guna Yoga Mohitam Vishwam Samastam Bhagavan Videsham. Sahab, ele vai certamente, Bata, ai de mim, Brashta Matihi, disparate, tava vossas Eshate, deseje, Yaha, aquele que Karmanan, das atividades, Param, limite, para Karmanaha, daquele que tem atividades ilimitadas. Yat, por quem? Yoga, poder místico. Maya, potência. Guna, modos da natureza material. Yoga, poder místico. Mohitam, confundido. Vishwam, universo. Samastam, no total. Bhagavam, ó Suprema Personalidade de Deus. Vidhehi, fazei o obséquio de conceder. Sham, boa fortuna. Tradução. Ó Senhor, não há limite para vossas atividades maravilhosas. Qualquer pessoa que deseje conhecer o limite de vossas atividades, certamente é tola. Todos esses mundos são condicionados pelas poderosas potências místicas. Por favor, concedei vossa misericórdia sem causa para estas almas condicionadas. Significado por Srila Prabhupada. Os especuladores mentais não querem compreender o limite do ilimitado. Ou melhor, os especuladores mentais que querem compreender o limite do ilimitado são certamente tolos. Todos eles estão cativados pelas potências externas do Senhor. A melhor coisa para eles seria render-se a Ele, sabendo que Ele é inconcebível, pois assim eles poderiam receber a sua misericórdia sem causa. Esta oração foi oferecida pelos habitantes dos sistemas planetários superiores, a saber, Jana, Tapas e Satyalokas, que são muito mais inteligentes e poderosos que os humanos. A expressão Vishwam Samastam é muito significativa aqui. Há o mundo material e há o mundo espiritual.
Os sábios oram. Ambos os mundos são confundidos por vossas diferentes energias. Aqueles que estão no mundo espiritual estão absortos em vosso serviço amoroso, esquecendo-se deles mesmos e também de vós. E aqueles que estão no mundo material estão absortos no gozo material dos sentidos e, portanto, também eles esquecem de vós. Ninguém pode conhecer-vos, pois sois ilimitado. É melhor não tentar conhecer-vos através da especulação mental desnecessária. Ao contrário, por favor, abençoai-nos para que possamos adorar-vos com o serviço devocional imotivado. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Satarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripatindhubhya evacha Patitanam Pavarabhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Mukam Karoti Vachalam Pangum Nangayate Girim Yat Kripata Maham Vande Shri Gurum Dinatarinam. Tavai Bata Brastamati Stasvai Shate Yat Karmanam Paramapara Karmanaha Yaryoga Maya Gunayoga Mohitan Vishwam Samastam Bhagavan Videhi Sham. Ó Senhor, não há limite para vossas atividades maravilhosas. Qualquer pessoa que deseje conhecer o limite de vossas atividades certamente é tola. Todos neste mundo são condicionados pelas potências, pelas poderosas potências místicas. Por favor, concedei-vos vossa misericórdia sem causa para estas almas condicionadas. Então aqui, neste capítulo que descreve o aparecimento transcendental da encarnação do Javali, Varaha, Avatara, o Senhor, na narrativa deste capítulo, ele acabou de executar sua lila, seu passatempo transcendental de resgatar a Terra, que tinha sido afundada na sua da sua órbita, da sua dimensão ali. A Terra está situada na região central do universo, não? Na região de Pumandala, né? No central. Então, abaixo da Terra, nós temos as dimensões subterrâneas, os planetas inferiores, que descem até o fundo do universo, onde está o oceano de Garba. Então a Terra tinha afundado nessa sua dimensão, né, descendo pelos sistemas de Patala, né, até chegar
Lá embaixo, então o Senhor Varaha foi e resgatou. Então aqui, este sloka, né, na verdade não é sloka, este verso da aula de hoje, não, ele é parte das preces que os sábios, como Srila Prabhupada falou, os sábios dos 3 sistemas planetários superiores. É dito que existem 7 sistemas planetários superiores e 7 inferiores. Então, dentre os 7 sistemas planetários superiores, os 3 primeiros é Bhuva, Swara, a Terra, a atmosfera e os planetas do Swarga Loka, dos deuses. Depois acima nós temos mais 4 sistemas planetários. Desses 4, os 3 mais elevados são Jana Loka, Tapa Loka e Satya Loka, do Senhor Brahma e dos outros diferentes sábios. E também aqui, Srila Prabhupada não citou Mahaloka. Mahaloka, apesar dele também estar acima dos 3 sistemas planetários de Bhuva, Swar, né? Que é dito Martya Loka, a região da morte, né? onde o processo de renascimento das almas sendo impulsionado pelo sistema do karma está acontecendo, não? Mas apesar de Mahaloka estar acima, Mahaloka tem também alguma relação com esses 3 sistemas planetários, porque lá que é o mundo de Manu, então esses sábios, os seres que administram o universo, que moram em Mahaloka, apesar de eles estarem além dessa dimensão, mas eles também ainda têm uma conexão com o processo de transmigração da alma nos 3 mundos, não? Então, portanto, aqui para se descrever os sábios mais elevados ainda, além de Mahaloka, não só além dos 3 mundos, os 3 sistemas planetários superiores, então eles fizeram esta prece. E esta prece é muito significativa, entende? Porque ela mostra realmente como que o Senhor Supremo é Achintya, ele é inconcebível. Os impersonalistas, os gyanis, através do seu Jnana Yoga, do seu conhecimento discriminativo entre o real e o irreal, eles procuram chegar num estado de iluminação meramente pela meditação no aspecto eterno do Senhor Supremo, no aspecto Sat, no aspecto de Brahman, da verdade absoluta. A verdade absoluta, ela é plena. O Senhor Supremo é a realidade única. Não existe nada além dele, como está explicado no Chandogya Upanishad. Eka eva advityam, ele é um sem o segundo, então não existe nada além dele. Mas dentro desta natureza não dual, de eva, eka eva, do um sem o segundo, ainda assim, dentro da natureza única do Senhor Supremo, da personalidade do Senhor Supremo, que de forma alguma pode ser comparada com a personalidade das entidades vivas condicionadas nesse mundo material, pelo seu karma, ou pelas influências dos gunas, dos modos da natureza material. Agora, a personalidade do Senhor Supremo é totalmente diferente. Por isso está dito, né, na Upanishad, né, o Shveta Shatara Upanishad, né, Natasya karam karanancha vidyate natasyamascha viddikascha drishyate. Ele não tem nada a fazer. Ele não age. Ninguém é melhor ou superior a ele. E, portanto, ele age de forma assim inconcebível. Então, como dizer, ninguém pode ser igual a ele, ninguém pode ser visto. Porque ele tem o quê? Parasya Shaktir Vividhaiva Shuyate. Ele tem múltiplas potências. Então, cada potência do Senhor Supremo age de forma diferente. Então, é através dessas potências do Senhor Supremo, que também são descritas como sendo Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. Elas são inerentes a ele. Tá? Swabhava significa
potência interna dele. A energia dele é parte integrante. Não é que a energia do Senhor Supremo, Maya, a energia do Krishna, ela é algo assim, separada dele. Entende? Assim como nós não podemos dizer que a energia do fogo é separada do fogo, como o calor e a luz, apesar de nós usarmos de uma forma aparentemente separadas, ou melhor, nós isolamos essa energia para utilizá-la como calor. Por exemplo, uma pessoa, na hora de cozinhar, ela não cozinha com fogo, ela isola o calor do fogo para não queimar a comida, é claro, né? Então, portanto, mas, apesar desta energia ser isolada para ser usada, ela jamais pode ser desconectada do fogo. O calor se desconectou, vou usar o calor e me desconecto ele do fogo. Imediatamente ele deixa de ser calor. A luz da mesma maneira. Entende? A luz, ela ilumina enquanto ela está conectada com o fogo, então, portanto, as energias do Senhor Supremo têm propósitos, têm swabhavika, elas fazem parte de seu ser. Nós não podemos dizer que elas são como os impersonalistas, seguidores da filosofia Advaita, dizem que não, a Brahma Satyam, Brahman, o ser, o eu sou, né? É uma forma de que os impersonalistas, aqueles influenciados por essa filosofia impersonalista, que consideram que essa conclusão impessoal é o Somunguno, é tudo, é o conhecimento, é a sabedoria mais elevada. Certamente que é um conhecimento importante, como Srila Prabhupada deixa isso bem claro, né? Que entender a natureza eterna do ser, entender a Aham Brahmasmi, que eu sou o Brahman, não é errado. Ele tem que ser considerado como sendo o primeiro passo, o primeiro aspecto, se nós queremos considerar vida espiritual. Enquanto você não entende isso, e você vê a energia material como separada dele, como algo independente, e que você pode dominá-la, isso é ilusão. Então, esta dualidade que implica você ser independente de Deus, entende? Do ponto absoluto, entende? Ele é uma ilusão também. Entende? Então, portanto, ver as energias do Senhor Supremo. Então, aqui ele está falando aqui que neste verso, que ninguém pode conhecer o Senhor Supremo, porque o Senhor Supremo só pode ser conhecido pelas suas energias. Entende? Como ele está dito, né? Esse verso que eu citei, do Sheta Shatara Parishad, né? Swabhaviki, Gyana Bala Kriya. Então, ela é parte inerente do Senhor Supremo e é através das suas energias que o Senhor Supremo manifesta o quê? Jnana, conhecimento, bala, poder, cria atividades. Então tudo que existe neste mundo material também é manifesto pelas energias de Krishna. Mas, para aqueles que estão invejosos do Senhor Supremo, que não aceitam a sua condição de serviço incondicional a Krishna, que criaram essa dualidade, eu e ele, mas não essa separação no sentido de uma alteridade. Esta alteridade, eu e ele, não pode ser confundida com a alteridade do ego. A alteridade da dualidade cria a diferença que separa. Agora, a alteridade do amor cria a diferença que une. Então, portanto, esta é a diferença entre as duas energias do Senhor Supremo. Yogamaya e Mahamaya. Mahamaya, ela cria o conceito de Mahat, dos elementos materiais, como sendo tudo. E cria essa diferença de eu pensar que eu posso dominar Mahat, eu posso dominar, entende? Esse mundo material, e que esse mundo material, o oceano causal do mundo material, foi feito para o meu prazer.
Mas agora, Yogamaya significa nós vemos essas diferenças causadas pelo Senhor Supremo. Então, portanto, o importante é entender que o que esse verso está dizendo aqui é que as atividades de Krishna, que são causadas pela sua potência interna, sua bhariki, sua potência interna, ou seja, as atividades deste mundo material, o poder do mundo material, o conhecimento no mundo material, são causados pelas potências materiais de Krishna, constituída dos gunas. Daivihi Shaguramai Mamamaya. Esta energia de Krishna, ela, através dos gunas, Prakriti Kriyamanani Gunai Karmani Sadvasaha. Então, tudo é causado por Prakriti, a natureza material, pelos modos da natureza material. Então são esses modos que também estão criando atividades, eles estão nos dando, através do modo da paixão, eles estão nos dando conhecimento pelo modo da bondade, mas ainda assim, essas atividades, este conhecimento, os desejos, os prazeres, tudo isso são uma limitação à alma. E a alma pensa que ela é Deus, mas é um Deus ilimitado. Ou melhor, desculpe, é um Deus limitado. Limitado. Então ela, portanto, porque é exatamente como Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Aquele que o demônio, né? O Asura, aquele que não brilha. Essa é a diferença da palavra Asura. Suras são os Suras, aqueles que brilham, aqueles que refletem na sua existência, aqueles que refletem na sua consciência o desejo do Senhor Supremo. A Asura, aqueles que obscuram, entende? Aqueles que escurecem, que não deixam esta luz brilhar. Então, portanto, este mundo material ele é criado, a ordem do mundo material, o Dharma, é mantido por aqueles que refletem a luz do Senhor Supremo, mas aqueles que não têm conexão com essa luz, entende? Eles querem dominar o mundo material. Então, portanto, como que o materialista, como o Prabhupada explica logo no começo do seu significado, né? Os especuladores mentais que querem conhecer o limite do ilimitado, eles são tolos. Parece uma coisa ingênua. Como que o ilimitado pode ser compreendido pelo limitado? Isso simplesmente não é possível. Entende? Aí depois as pessoas falam, mas o devoto pode conhecer. Sim, o devoto pode conhecer, mas ainda assim nem mesmo o devoto pode conhecer a plenitude do Senhor Supremo. Então é dito que, sim, o devoto tem o conhecimento do Senhor Supremo, mas ele tem o conhecimento do Senhor Supremo, como ele diz, aqueles que estão me servindo, que querem me servir, eu dou conhecimento. Então Krishna, ainda assim, mesmo a grandeza espiritual de Krishna, que tem a ver com os interesses dos devotos, não pode ser compreendida pelos devotos. Os devotos, eles ainda assim, eles dependem do conhecimento que Krishna lhe dá. Por isso, os devotos aceitam a revelação. A revelação significa que eu vou conhecer Deus da maneira como ele se manifesta nas escrituras védicas, na maneira como ele se manifesta através de seus enviados, da maneira como ele entra dentro da nossa história, dos seus aparecimentos nesse mundo material, das suas formas plenas, suas encarnações, ou mesmo quando ele manda seus enviados para agir em nome dele e dá o conhecimento. Então, esse conhecimento se conecta com Krishna. Por quê? Krishna é infinito, o conhecimento de Krishna também é infinito. É dito que Ananta Shesha, apesar de ter milhares de capelas, milhões de cabeças, e nessas cabeças tem suas bocas, com suas milhares de bocas, Ananta Shesha ela não consegue parar de descrever as glórias do Senhor Supremo, que são ilimitadas. Então
essa descrição das glórias transcendentais, dos nomes transcendentais, dos passatempos transcendentais, que todos eles estão sob a influência da energia material. Por exemplo, as atividades desse mundo material é sob a influência dos gunas, mas, como nós podemos ver, no mundo espiritual, tudo se manifesta pela influência das energias espirituais de Krishna. Swabhavi Ki. Então, portanto, assim como neste mundo material as atividades são frutos, elas decorrem do modo da paixão, ação, atividade, não, claro, sempre misturado com o modo da bondade para que a ação possa acontecer, ou pela ignorância para que as ações ainda nos prendam nesse mundo, sempre os modos estão sempre... Mas no mundo espiritual não. As atividades, a lila, são os passatempos. As atividades são lila, elas não são karma. Por isso, quando se descreve que o Senhor Supremo, ele não age. Natasya karyam karanam na vidyate. Ele não tem nada para fazer. Então, essas descrições, quando se descreve o Senhor como não agindo, as pessoas pensam que o Senhor Supremo é inerte. E também mesmo mais para frente, ou mais antes deste verso, desta Upanishad que nós citamos, também se explica, né, em relação ao Senhor Supremo. Panipado javaro grahita Pashati achakshuna shinoti akarnaha. Ele não tem pés nem mãos, mas ainda assim ele segura e ele anda. Panipado javano grahita. Mesmo assim ele grahita, ele age, ele vai e grihita, ele agarra, ele segura. Então, sem pés ele anda e sem mão ele segura. Tá? Então, panipado janavo grahita. E depois também, pashat achakshuhu. Sem olhos, ele pashati akshashu, ele vê. E na essa shaknoti akarmanaha. Entende? Então, ele sem karna, sem ouvidos, ele ouve. Então, essa descrição aqui das Upanishads, e muitas tais descrições nos Upanishads que falam sobre a personalidade suprema, são mal entendidas pelos impersonalistas, como dizendo que o Senhor Supremo por ser nirguna, ele é nirvishesha. Por isso que essa palavra nirvishesha, a palavra vishesha, segundo a categoria gnóstica do Vaisheshika, né, significa aquilo que distingue uma coisa da outra. Okay? Existem coisas que são comuns, Shamanya, por exemplo. Uma coisa que eu tenho em comum, por exemplo, num grupo de pessoas, todos eles têm algo em comum, que são seres humanos. Entende? Mas eles também possuem entre si visheshas, aquilo que distingue ele um do outro. Por exemplo, um é alto, outro é baixo. Um é homem, outro é mulher. Um é carioca, outro é paulista. Então você vai ver, então essa palavra vishesha, usada pelos impersonalistas, eles consideram que o Senhor, ele não tem qualidades e portanto, ele não tem nada que o distingue de outro. Não existe nada diferente nele, é tudo um só. A realidade do Brahman é uma realidade ontológica, de unidade amorfa. Entende? O Senhor é impotente. Então, todos esses epítetos são depreciativos em relação ao Senhor Supremo, porque o Senhor Supremo sendo pleno, e todas as outras realidades, como esse mundo material, que são causadas pelo Senhor Supremo. Então, ele sendo a causa, e tudo isso que existe no mundo material, que é o seu efeito, então toda a variedade, toda a diversidade
que pode ser encontrada no mundo material, elas não podem existir apenas na causa. Como que algo que existe na causa não pode existir no efeito. Então, o Senhor Supremo sendo a causa, Sarvakarana Karanam Shvara Parama Krishna, Sarvakarana Karanam Anadir Adir Govinda, Sarvakarana Karanam, ele sendo a causa de tudo. Então a variedade, a diversidade do mundo espiritual é real e ela é arquetípica no sentido, usando uma linguagem do filósofo Platão, não, é o mundo das ideias, o mundo ideal, o mundo arquetípico que se reflete na sombra deste mundo. Isso também é explicado por Krishna claramente na Bhagavad Gita, logo no início do 15º capítulo do Bhagavad Gita, Purushottama Yoga, né? Nós vemos uma discussão desse ponto, que se descreve a analogia de uma ashwatha, uma árvore. A palavra ashwatha indica figueira de Bengala, essa árvore que tem galhos, e dos galhos que crescem surgem brotos, e desses brotos descem raízes que se fincam no chão, e aí criam novos troncos. Então essa árvore vai. Então a analogia desta árvore é a ashwatha. Então essa árvore ashwatha, ela é invertida. Então a experiência de uma árvore invertida pode ser encontrada no reflexo dela na beira de um lago de água cristalina, é como um espelho, né? Então, portanto, o mundo material, ele apenas reflete a realidade que está no mundo material, no mundo espiritual originalmente, de uma forma pervertida. E isso também é explicado em vários esta analogia do Bhagavad Gita, que explica o mundo material como um reflexo do mundo espiritual, também é explicado em várias outras partes da literatura. O próprio Rig Veda também explica isso. O Katha Upanishad há uma descrição desta árvore de reflexo. E também há uma outra situação no Rig Veda, né, que descreve que o Purusha, o Senhor Supremo, Krishna, ele Krishnastu Bhagavan Swayam, ele é a própria suprema personalidade de Deus. Todas as outras manifestações divinas, todas as outras manifestações divinas que são descritas nas listas das diferentes encarnações, os Puranas, no Bhagavata, por exemplo, ele diz Etechansa Kalapunsa. Todas essas descrições da divindade são seus anshas, suas expansões, ou parte das expansões. Às vezes o Senhor se expande através de expansões plenárias, né, chamado Anshavatara. Então, esse Anshas, ele vem e age para o propósito de manter esse mundo material, criar esse mundo material, instruir esse mundo material. Então, existem vários tipos de manifestações. O fato do Senhor Supremo se manifestar em várias formas não significa que a nossa tradição é politeísta. Ah, vocês são politeístas, acreditam em várias divindades. Não, acreditamos no único Senhor Supremo. Ele tem esse poder místico, de poder se manifestar em várias formas. Então, portanto, anshas. Então, portanto, através dessa sua manifestação, ele cria o mundo material. Então, Purusha. Então, este Purusha, como está dito no Rig Veda, né? Ele, com um quarto de seu ser, ele permeia todo mundo, a energia material. Tá? E com 3/4 de seu ser, ele transcende a energia material e situa-se na energia espiritual. Então, portanto, nós temos que entender que o que existe na energia espiritual existe numa resolução. É dito que tanto a energia material quanto a energia espiritual são infinitas, são eternas, tá? Mas só que a energia espiritual é 3 vezes infinita. Então, tudo que se refere à energia material é um limite. Como, por exemplo, se a energia material, às vezes se compara a energia material como sombra e a energia espiritual como a luz. A luz e a sombra, elas têm uma conexão muito íntima. Não dá para conceber a luz
sem a sombra, e não dá para conceber a sombra sem a luz. Tá? Então, portanto, sendo o mundo de luz, o mundo espiritual, Vaikunta, natureza espiritual, como está dito no Bhagavad Gita, aquele lugar, ele reluz. O que faz a energia espiritual reluzir não é o sol, não é a lua, não é o fogo, que é a fonte da luz neste mundo material. Lá é tudo reluz. Chintamani Prakaratamadvatu Kalpavriksha Lakshavriteshu Surabhira Vipalayantam Lakshmi Shashasham Brahma Sevyamanam Govindam Hadipurusham Tamaham Bhajami. Então, no mundo espiritual, tudo está reluzindo, tudo é Chintamani, tudo é consciência. Entende? Lá não existe pedra inerte, as pedras são Chintamani, pedra de consciência. Então, tudo que você deseja, elas fornecem. E lá os animais, eles também são diferentes, Kamadano, a do desejo. E lá está cheio de Lakshmi, as golpes são Lakshmi Devi. Então, toda a opulência que nós buscamos nesse mundo material, lá existe de uma forma inconcebível. Lakshmi Shahashashata Sambrahma Sevyamanam Govinda. Então, o Senhor Govinda é a fonte de toda essa energia. Então, a energia espiritual, a energia arquetípica, ela reproduz através do seu reflexo, que é Yoga Maya, o mundo material. Então, assim como a sombra, ela tem a ver com o que ela está refletindo. Então, pela luz, uma realidade está sendo refletida da sombra. Nós não podemos conhecer esta natureza que está sendo refletida pela sombra. Podemos ter uma ideia apenas, por exemplo, como eu falei, é uma questão de resolução, entende? Porque a pessoa que está sendo refletida pela luz, ela existe no nosso plano aqui em 3 dimensões. Tem largura, altura e profundidade. Tem essas 3 dimensões, altura, largura e profundidade. Enquanto que a sombra só existe em 2 dimensões. Largura e altura, mas não tem profundidade. Entendeu? Essa é a diferença. Então, é uma resolução de um reflexo. Ele, de alguma forma, lembra. Por isso é dito que apesar do mundo material ser limitado, ele pode nos conectar com o mundo espiritual. Na verdade, isso trata-se de uma pergunta feita aos Vedas personificados, não? A pergunta é feita pelos Vedas personificados no Srimad Bhagavatam, no 11º canto, né, quando se descreve que se os modos da natureza material nos limitam, como que as escrituras védicas usam essas palavras que são produzidas pelos modos da natureza material aqui, como que eles são, nas escrituras, são usados para descrever o Senhor Supremo. Porque estas descrições, estas palavras que descrevem as palavras da revelação, que mesmo a revelação não pode nos dar o conhecimento pleno do Senhor Supremo. Como ele diz, eu dou o conhecimento que é necessário para nós chegarmos até ele. Então, essa revelação, este som, ele, apesar dele estar refletido na dimensão material, isso é explicado também no Rig Veda, nas literaturas védicas, as diferentes dimensões do som. Né? Toda vibração sonora vibra em 4 dimensões. Uma dimensão é conhecida, porque vibra no sentido, e 3 dimensões são desconhecidas. Existem 2 dimensões que vibram em partes mais sutis da matéria, na mente, nas emoções e na inteligência, na natureza causal, e uma que também é desconhecida, vibra fora da energia material, energia espiritual, que é chamado Paravaka, o som transcendental. E quando esse som vibra na dimensão mais sutil, ele se torna Pashantivaka,
é exatamente o som que vibrou na consciência de Brahma. Brahma está situado na dimensão causal do universo. Então, portanto, o som primeiro vibra ali na dimensão material e aí ele se torna a revelação. Tá? Então, este som revelado ele está em conexão com o som primordial, original, arquetípico, cria tudo e todas as ideias. E depois, assim como na mente de Brahma, ele também mandou esse conhecimento, também foi revelado aos diferentes semideuses que estão no plano mental, no plano das emoções, e aí o som vibra para nós. Então, esse é o significado da palavra mantra. Mantra significa aquilo que tira o limite da nossa mente material. Então, aquela vibração conectada com essas dimensões mais sutis são mantras. Então, portanto, o som védico, apesar de nós percebermos ele vibrando na nossa dimensão material, a conexão com essa dimensão está estabelecida. Esse é o significado de mantra. E principalmente o Mahamantra. O Mahamantra é aquela vibração que está conectada com o Paravak, a dimensão espiritual, a dimensão transcendental. Então, portanto, esta descrição de Paravak pode nos dar conhecimento das qualidades do Senhor Supremo. Mesmo apesar dessas qualidades, lembrar as qualidades deste mundo material, mesmo apesar da personalidade do Senhor Supremo, lembrar a personalidade deste mundo material, nós não podemos pensar que a fonte da pessoa que está sendo refletida pela luz é causada pela sombra. Então, esse conceito antropomórfico de Deus, de pensarmos que nós concebemos Deus baseado no que a nossa mente pode conceber nesse mundo material. Por exemplo, nossa mente material é limitada. O que dizer de nossos sentidos materiais? A mente material ela só pode processar informações, a mente material só pode processar conhecimento, a mente material só pode processar alguma realidade dentro da categoria do tempo e do espaço, categoria essa que não existe no mundo espiritual. Certamente que existe tempo e espaço no mundo espiritual, mas não é um tempo e espaço caracterizado pela dualidade. Por exemplo, o tempo no mundo espiritual, lá não existe passado nem futuro. Nós experimentamos, porque o tempo, quando ele vibra na dualidade, aí ele tem o limite do tempo e do espaço. E aí torna ele real. Isso também é explicado por um teólogo, um filósofo cristão, não, Agostinho, o Santo Agostinho, né, dos católicos. Então, que ele, numa das suas obras, Meditações, ele fala sobre a questão do tempo ilusório. O tempo não existe. Por exemplo, passado. Não existe passado. Passado é apenas uma lembrança. E futuro também não existe. Futuro é apenas uma expectativa. Agora, o presente. O que acontece com o presente? Ele não se mantém. Quando nós chegamos no presente, quando queremos nos estabelecer no presente, pensamos no presente, ele já é passado. Ou antes dele chegar, ele ainda é futuro, mas ele nunca chega. E quando ele chega, ele já não está mais lá, ele é o passado. Então podemos ver como que as categorias de conhecimento que nós temos, elas nos limitam. Então, portanto, por isso é dito que a fonte de conhecimento de Deus, mesmo que o conhecimento de Deus, como está explicado nesse verso, as qualidades, os atributos do Senhor Supremo, as atividades maravilhosas do Senhor Supremo, mesmo todas elas não podem ser conhecidas, mas ainda assim, Krishna, Eyatamam Prapadyanti, ele, na medida, da mesma proporção de nosso bhava, na mesma proporção da nossa emoção, na mesma proporção das nossas intenções de como nos relacionar com ele, e Eyatamam Prapadyanti, na medida como nos rendemos a ele, ele se manifesta. Então, portanto, essas atividades ilimitadas que não podem ser compreendidas, podem ser compreendidas
na medida de como nós queremos nos relacionar com ele. Por exemplo, eu sou uma pessoa apenas, tá? Joca Sacchi sou uma pessoa apenas, mas na minha vida eu me relaciono com diferentes tipos de pessoas e para cada pessoa que eu me relaciono, eu assumo uma personalidade diferente, como com a minha filha, eu sou o pai, paizão, com a minha esposa, eu sou o esposo, com meus amigos, eu sou um amigo, camarada, com os alunos, eu sou o professor, com os meus pais, eu sou o filho, e com o malandro na rua, eu sou o otário que vai ser depenado. Então, assim, cada pessoa me vem, mas eu sou uma pessoa só, mas cada um pode me ver de forma diferente. E dessa forma, eu assumo uma personalidade de acordo com a expectativa da pessoa que quer se relacionar comigo. Com a minha filha, eu manifesto um aspecto que só manifesto para ela. Com minha esposa, já manifesto outros aspectos que com minha filha eu não manifesto. Com meus amigos, então para cada um de nós. Então, se por essa analogia, mesmo limitada, toda analogia é imperfeita, mas dá para nós entendermos o ponto que eu estou querendo dizer, o Senhor Supremo também, ele se manifesta proporcionalmente e dá o conhecimento da sua natureza, que é infinita, que não tem fim, dentro dos limites do que nós podemos suportar, ou dentro dos limites que vai satisfazer a nossa expectativa emocional, a nossa expectativa, até mesmo para os demônios. Aquele demônio que é invejoso de Krishna, ele manifesta de outra forma. Krishna é tão misericordioso que ele dá a todos de acordo com o que as pessoas esperam. Mas claro, que tudo é feito através das energias dele. Então, se a nossa expectativa é de amor, se a nossa expectativa é de serviço, ele vai se manifestar através da sua Yoga Maya. Ele vai se manifestar através da revelação. Ele vai se manifestar através do Guru. Ele vai se manifestar através das acharyas, das escrituras. Para que nós possamos. Então, ele dá o conhecimento que é necessário. Então, desculpe eu trazer essa má notícia de que nós nunca vamos poder compreender Krishna plenamente. Entende? Não podemos, porque só ele pode conhecer plenamente a si mesmo. Entende? Só ele, através da sua energia. E mesmo assim, ele, para conhecer a si mesmo, ele precisa do seu Swabhavika, a sua energia interna. Então, Krishna, ele nem mesmo se conhece sem nada. Para se conhecer, ele precisa de Radha. E por isso que quando Krishna viu isso, falou, puxa vida, Radha é maior que eu sou, do que eu sou. Então eu também eu gostaria de poder ser Radha um pouquinho, pensar como Radha, sentir como Radha. E portanto Krishna vem como Shri Chaitanya Mahaprabhu, manifestando que esse aspecto dele, interno, ele não pode sentir não sendo Radha. Então, portanto, Radha e Krishna é a personalidade. Por isso que nós somos Gaudiya Vaishnavas. Por isso nós somos Vaishnavas, seguidores de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que nós adoramos o Senhor Supremo através do aspecto de amor, de compaixão, de serviço. E por isso que o que prevalece dentro do nosso movimento da consciência de Krishna, dentro da missão de Shri Chaitanya Mahaprabhu, é exatamente isso. Sankirtana. Glorificar a Krishna, seus nomes, sua entidade, servir a Krishna, mas não é apenas eu glorificar. Juntamente, fazer com que todos possam, portanto, a missão que Srila Prabhupada deu é Gauravani Pracharine. Gauravani Pracharine. Pregar a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu em todo o mundo. No caso, Srila Prabhupada fala Pracharine, Deshatarine. Deshatarine significa o mundo ocidental, tá? Deshatarine, que está Nirvishesha Shunyavadi, que está cheio de impersonalismo, de niilismo. Então nós temos que tomar muito cuidado
de não deixar que este Shunyavada, esse niilismo, esse pessimismo e esse nirvishesha, esse impersonalismo, entre na missão de Chaitanya Mahaprabhu, porque a missão de Chaitanya Mahaprabhu é a missão de amor, fazer com que todas as entidades vivas possam se situar nessa natureza, nessa natureza da energia de Krishna, que torna Krishna pleno, Krishna sem Radha, Krishna sem a sua energia de amor, Krishna sem sua energia superior, ele é imperfeito, ele é incompleto, ele não é Krishna, ele é Brahman. Krishna sem Radha, Krishna sem a sua Shakti, Krishna sem sua potência é impotente. Então, ele não é nem Purusha. Mesmo com Krishna, como Purusha, ele tem que se manifestar junto com Lakshmi Devi. Ele tem que ter que é a expansão de Radharani para acompanhar a expansão de Krishna em outras formas, assim como então Krishna ele é Adi Purusha e Radharani é Adi Shakti. Então quando Krishna se expande nos seus anshas, suas diferentes formas, para os diferentes propósitos, a Shakti acompanha ele, por isso que Krishna sem a Shakti não é nada. Krishna sem sua Shakti é impotente. Krishna sem Radharani, ele não é Krishna, ele é Brahman. Vishnu sem Lakshmi, ele não é nada, ele é Brahman. Até mesmo dentro da tradição do shivaísmo, os shivaístas tentam um ditado falado que Shiva sem Shakti é Shava. A palavra Shava em sanskrit seria cadáver. Então, o próprio, essa é uma das características típicas do conhecimento dos ágamas. A literatura védica se revelou através dos Vedas originais, nos dando conhecimento dos sacrifícios védicos, e depois nós temos também a parte mais gnóstica do conhecimento védico, que são as Upanishadas, que culminam no Vedanta, né, que fala sobre a natureza absoluta de Deus. Mas depois, a revelação última, essa é chamada Ágamas, que também vem no espírito dos Smritis. É dito que o conhecimento é revelado nos Vedas, o conhecimento original, primordial, que é os sacrifícios védicos, aí vem o conhecimento último, que é o Vedanta. Então, para explicar este Vedanta, para explicar essa conclusão última da literatura védica, é necessário uma explicação, por isso que a palavra Smriti é literatura védica, mas é uma literatura védica que explica num detalhe, e ainda mais adaptado para a nossa mentalidade de Kali Yuga, que não estamos tão preparados para meditar e executar grandes rituais como nas épocas védicas. Então Krishna é tão misericordioso que na medida que nós ficamos incapacitados, ele dá mais misericórdia. Então, portanto, essa revelação dos Smritis, como está dito no Mahabharata, né, e no Bhagavad Gita mesmo, foi feita para todas as pessoas, não é só para os brahmanas eruditos, também para as mulheres, vaixas, outras pessoas, e até mesmo para aquelas pessoas fora do sistema de Varnashram, podem compreender o conhecimento védico, porque o conhecimento ele é dado para a alma pura. Jivera Swarupa Rai Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ele vem culminando essa revelação dos Smritis. E uma parte dos Smritis que eu estava falando são os Ágamas. Então, os Ágamas são aquelas literaturas dos Smritis mais recentes que explicam os detalhes dos rituais védicos para esta era de Kali Yuga. Nesse caso, o serviço devocional e Sankirtana. Então, portanto, o processo, esse tipo de literatura védica, ele existe, essa literatura agâmicas compõe as diferentes tradições das religiões védicas. Tem os Agamas Vaishnavas, que explica todos os detalhes, como executar os rituais da adoração de Vishnu. Agora, os Agamas, ou Tantra, a palavra Agama é sinônimo de Tantra. Então, esse é um tipo de literatura védica da categoria dos Smritis. Então, os Agamas shivaístas
dão detalhes de como adorar Shiva. Então, geralmente são ágamas que explicam mais o sistema de meditação, do yoga, o Tantra Yoga de meditação, é o processo de meditar em Shiva. Aí você tem os ágamas Shaktas, etc. Agora, então essa tradição védica, ela difere da tradição védica do Smarta, que foi ensinada por Shankaracharya. E para Shankaracharya, essa tradição da tradição védica de Shankaracharya, que é o impersonalismo, que os Vaishnavas sempre estão preocupados em mostrar e orientar as pessoas para que elas, porque ele encobre a Shakti. Entende? E a característica da literatura Agma, dos rituais, é que Krishna e sua Shakti não são diferentes. O Agama Shivaísta também, Shiva e sua Shakti não são diferentes. É só a tradição do Vedanta Advaita impersonalista que nos diz que Brahma Satyam, Brahman é real, Brahman pessoal real, e Jagat, a energia de Krishna, é mithya, é falsa, ilusória, é quase que real. Então, portanto, nós temos que entender que a nossa compreensão da vida espiritual é incompleta sem a Shakti de Krishna, sem a Shakti, especialmente a Shakti do serviço devocional. Então, o serviço devocional, Shri Shrimati Radharani, nós não vamos compreender Krishna. Então, portanto, Chaitanya Mahaprabhu trouxe essa filosofia, dando a literatura dos Puranas. Inclusive, nos Puranas, é dito que eles fazem mantras trânticos e védicos. Ele faz uma síntese entre essa tradição védica do Vedanta e a tradição dos Agamas, mostrando como serviço devocional. Então, isso tudo para que nós possamos compreender essa glória do Senhor Supremo. Então o devoto ele também nunca tem a pretensão de chegar no limite desse conhecimento. Como Chaitanya Mahaprabhu, quando ele foi discutir com os filósofos Mayavadis, como Sannyasi Mayavadi em Benares, ou mesmo quando ele estava conversando com Sarvabhauma Bhattacharya, ele colocou a sua posição. Eu sou um tolo. Portanto, meu mestre espiritual apenas falou que eu não sou um tolo, eu não tenho muita capacidade de estudar Vedanta, todas essas coisas, eu sou um tolo. Então, portanto, apenas para mim cantar Hare Krishna. Então, se nós podemos cantar Hare Krishna, nós podemos invocar o conhecimento necessário. Porque quando a gente fica querendo muito conhecimento, a gente pode ficar preso no ego. Essa é diferente. A diferença entre o sábio, o erudito, entende? Ou melhor, entre o sábio e o erudito. O erudito, ele fica cada vez mais orgulhoso por aquilo que ele conhece. Agora, o sábio, ele fica cada vez mais humilde por aquilo que ele ainda não conhece. Então, portanto, o processo de um devoto tem que ser de sabedoria, não de erudição. O devoto estuda, ele conhece, mas ele nunca entende. Na verdade, Chaitanya Mahaprabhu conhecia todo o propósito do Vedanta. Mas ele falou, mas o meu guru falou que eu sou um tolo. E, portanto, eu não tenho que ficar especulando por aí. Cante apenas Hare Krishna. Certamente, às vezes, o guru pede para o discípulo pregar. Entende? Aí o discípulo recebe a potência, entende? De poder. Por exemplo, Baladeva Vidyabhushana, Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu as bases teológicas do movimento da consciência de Krishna com base no Srimad Bhagavatam. E, portanto, ele não apresentou um comentário do Vedanta Sutra. É dito que, tradicionalmente, se você não tem uma tradução, um comentário do Vedanta Sutra, a sua escola, a sua linhagem não é reconhecida como sendo védica genuína. Entende? Então, uma vez houve um pequeno mal-entendido em Jaipur, onde estão as deidades de Govindaji, que é a deidade de Rupa Goswami, que elas foram exiladas durante a Idade Média, durante a época que os muçulmanos atacaram os templos de Vrindavana. Então, os sábios, os Goswamis, levaram as deidades, algumas deidades, e elas se abrigaram nos reinos dos reis
védicos, reis hindus ainda que existiam na Índia naquela época. Então a deidade de Govindji era adorado pelos seguidores de Rupa Goswami lá, mas aí alguns brahmanas de castas, alguns vedantistas questionaram a validade da tradição de Chaitanya Mahaprabhu como não sendo autêntica. Isso aí não é tradição védica, isso é um neo-hinduísmo, é um neo-vaishnavismo, uma coisa criada por Chaitanya Mahaprabhu, mas não tem base na Sampradaya, porque também nem tem um comentário do Vedanta Sutra. Então, nesse questionamento, os Vaishnavas trouxeram isso para Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que era o Acharya da tradição Vaishnava da época, e ele enviou o seu discípulo, Baladeva Vidyabhushan, que é um grande erudito. Baladeva Vidyabhushan, ele fazia parte da tradição de Madhvacharya, da Sampradaya de Madhvacharya originalmente, né? Ele se converteu ao Chaitanismo, ao Gaudiya Vaishnavismo, e portanto ele foi lá, e aí para questionar, aí nisso, quando foi questionado, ele não soube o que fazer, né? Aí à noite ele foi inspirado pela deidade e, portanto, a deidade ele inspirou, falou e ele escreveu um comentário sobre o Vedanta Sutra, que é o Govinda Bhashya. Então, portanto, o Vaishnava, apesar dele se colocar nessa posição de eu sou um tolo, tudo que eu posso falar não é meu mérito, tudo que eu posso falar é a misericórdia do meu mestre espiritual. Tudo que eu tenho para falar é a misericórdia de Krishna. Portanto, o Vaishnava, ele estabelece, ele prega, ele cria obras, ele escreve livros, nunca para superar o Acharya. Não, eu estou escrevendo este livro aqui porque o do meu guru é muito difícil de ser entendido. Com o meu livro é mais fácil de entender. Então não, essa mentalidade é muito ofensiva, por isso que Chaitanya Mahaprabhu negou também a autoridade e não quis ouvir o comentário de um grande Acharya Vaishnava da época, não? Que veio e falou, eu escrevi um comentário sobre o Vedanta Sutra, sobre o Srimad Bhagavatam, mas superior ao escrito feito por Vishnu Swami, o Acharya anterior, não? Então, a Chaitanya falou, não quis ouvir. E nem mais falou com aquela pessoa. Falei que aquela pessoa, é dito que a esposa que rejeita o Swami é uma prostituta. A palavra Swami, em sânscrito, é a forma com que as esposas se referem ao seu esposo, né? O esposo se refere à esposa como Devi, entende? E a esposa se refere ao esposo como Prabhu ou Swami. Então, a esposa pode chamar o esposo de Swami, não é só o sannyasi que pode ser chamado de Swami, entende? O Swami, então, portanto, quando Chaitanya fala a esposa que rejeita o Swami, porque o Acharya, entende? Nosso mestre, nós temos que entender que nunca o discípulo tenta. Por exemplo, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur é um dos maiores eruditos, ele recebeu um título de Siddhanta Shiromani, pela sua erudição na astrologia védica. Ele era um super erudito que sabia as escrituras védicas de cor, desde a infância. Aí ele aceitou um guru, como Gorakshas Babaji, que era uma pessoa praticamente quase que analfabeta, o literato. Então, portanto, o conhecimento material nunca deve gerar um orgulho. Então, portanto, o sábio nunca ficou orgulhoso pelo conhecimento que ele recebe, saber, eu estou compreendendo isso, eu entendi isso pela graça de Krishna, pela graça de meu mestre espiritual, que é a representação de Krishna. E, portanto, ele sempre está humilde, sabendo que eu não sei nada, eu sou um tolo. De acordo com o meu mestre, eu sou um tolo. Portanto, eu nunca posso pensar que a minha pregação, que meus livros podem ser assim melhores e podem superar as deficiências dos acharyas prévios. Porque o conhecimento dos acharyas prévios pode ser que eles tenham estabelecido dentro de uma época, um tempo, lugar e circunstância, mas por ser a revelação do som espiritual, Sampradaya, a sessão discipular, eles sempre são potentes.
Então, essas considerações de tempo, lugar e circunstância não podem ser consideradas. O próprio Srimad Bhagavatam fala no primeiro canto, mesmo que esse Srimad Bhagavatam possa ser apresentado de uma forma imperfeita, com defeitos, ainda assim ele tem o poder de iluminar e purificar toda a sociedade humana. Então, com isso, nós podemos entender que a grandeza de Krishna... O que dizer dos filósofos materialistas que querem compreender Deus pela ciência? Nem mesmo na vida espiritual uma pessoa pode ter a pretensão de ter o conhecimento. Por quê? Para pregar a consciência de Krishna, como está dito pelos acharyas. Krishna Vina Shakti. Sem a potência de Krishna, ninguém pode ser um bom pregador da consciência de Krishna. A pregação não é meramente repetir, não é por eu ter um título acadêmico, ser um mestre, doutor, um Bhakti Shastra, um Bhakti Vaibhava, que eu me torno um grande pregador. Essas coisas são importantes para nós disciplinarmos o nosso conhecimento, a nossa compreensão para poder pregar. Mas a pregação vem da potência de Krishna. Um pregador, ele é um via médium transparente através do qual seu guru age. Tudo que nós estamos pregando é pela graça, é pela inspiração de Deus mais espiritual. Senão a nossa pregação pode ser muito bonitinha, erudita, perfeita, florida, mas ela não tem o efeito de tocar a alma da audiência. Então, acho que com isso dá para nós ter explicado bem esse verso, nosso tempo está para frente. Então, podemos agora dar uma olhadinha aqui, se tem algumas perguntas, algum comentário sobre a nossa aula. Eu acho que deu para explicar o verso claramente, como que a potência de Krishna, as qualidades de Krishna estão além do nosso ego, tá? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a presença do Otávio, Daniel, né, de Maria, tá? Hare Krishna, presença de Lila Das Prabhu, aí os gaúchos lá do sul, bom dia, Prabhu. Então, a presença, a participação de Suman Shil, também do Marcos Hanuman, Haribo, e também do... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Também a presença do Revatipati, da Mataji, Revatipati, ou não sei se é Rubens, Revatipati, tá? Hare Krishna. Então, acho que esses são os que se manifestaram aqui no chat. Deixa eu ver se tem pergunta. Acho que não tem nenhuma pergunta. Tá. Entendeu? O Marcos Hanuman falou um comentário aqui, né? Tendo uma mente limitada, precisamos do relacionamento da misericórdia do Senhor Supremo. Exatamente como eu estava explicando na minha elucidação. Então, agora, o Revatipati pergunta, né? Jai Prabhu, bom dia. O conhecimento transcendental nos leva a emoções espirituais, ou o próprio conhecimento está contido, porque o próprio conhecimento está contido nessas realizações mais avançadas. Tá. O conhecimento nos purifica, tá? Sem o conhecimento, as nossas emoções nunca vão poder ser identificadas como sendo apenas sentimentalismo ou emoções realmente espirituais. Primeiro de tudo, o devoto tem que entender que nós temos que despertar as nossas emoções espirituais, porque senão nós vamos ser atraídos pelas emoções materiais causadas pelos gunas, pela associação com os modos da natureza material, pela associação com os vishayas, os objetos dos sentidos, desenvolvemos apego, aí vem o desejo por eles. Então, as emoções, elas têm que ser feitas baseadas no conhecimento espiritual. Então, o primeiro estágio do conhecimento espiritual é nos desapegarmos das emoções materiais, entende? Para que as emoções espirituais se manifestem. Mas, só que não é um processo seco, né? Que no primeiro eu tiro as emoções, fico num vazio, para depois eu... Não. Nós temos que, assim como o processo de pegar dois copos, um copo de água vazio, um copo d'água. Qual o processo de transpor a água de um copo para o outro, do copo cheio para o vazio? Algumas pessoas muito inteligentes acham que primeiro tem que tirar o vazio. Então você não precisa botar o copo numa máquina de vácuo para depois trazer água. Não, o próprio processo de colocar a água faz com que o ar
que não precisa ser, ele não precisa ser retirado antes de colocar água. A água em si. Então o processo de nós desenvolvermos nossas emoções espirituais, nossos relacionamentos, que começa com os devotos, nosso relacionamento que começa com o mestre espiritual, o nosso relacionamento que não começa com as deidades. Tulasi Devi, então Krishna revelou na literatura védica, nos dá todos os meios para que nós possamos ouvir, cantar, lembrar-se, servir, adorar, prestar reverência. Então todo o processo de Navabhakti, da nove processo de serviço devocional, ele vai trabalhando as nossas emoções. Então, portanto, as emoções espirituais, elas vêm pela graça de Krishna. Então é dito que, enquanto que nós não temos as nossas emoções espirituais, nós devemos desejar as emoções espirituais. Portanto, dentro do processo de sadhana, bhakti, existem dois tipos de sadhana, existem dois tipos de prática, abhyasa, de prática constante que temos que nos ocupar, que é chamado sadhana, que é chamado Vaidhi sadhana e Raganuga sadhana. Então, qual a diferença? Em Vaidhi sadhana, é aquele sadhana mais seco, que a gente segue as regras, o que não fazer, como está dito por Srila Sanatana Goswami, quando ele escreve os processos de rendição, né, que é Anukulasya Sankalpa, Pratikulyasya Varjanam. Anukulasya, tudo aquilo que é favorável, nós aceitamos. Pratikulasya Varjanam, nós rejeitamos tudo que é desfavorável. Então, a regra do serviço devocional, elas se resumem em duas atividades: lembrar de Krishna e nunca lembrar de Krishna. Então, portanto, aceitamos coisas que favoreçam isso e dificultam. Então, aí nós, na medida que nós nos ocupamos do processo de Vaidhi, nós vamos nos purificando. Mas, ao mesmo tempo, lado a lado com o Vaidhi, assim como um pássaro, ele tem duas asas. Então, você tem que Vaidhi e Raga, significa temos que também desenvolver um desejo. Nós devemos desejar servir a Krishna seguindo o modelo, seguindo aos passos, sendo inspirado pelos devotos associados de Krishna, pelos devotos mais avançados. Então, essa segunda parte das regras é a parte mais introspectiva. Então, como nós ainda não temos esse desejo de amar Krishna, então nós podemos fazer um processo yoga, entende? Yoga implica o quê? Visualização criativa. Existem dois tipos de visualização criativa. Uma é física. Você cria os objetos, tudo ali, é como a criança brinca. A criança está brincando. Quando a criança está brincando, ela está imitando o mundo dos adultos. Mundo este que ela não pode viver porque ela ainda é imatura. Imatura fisicamente, psicologicamente, sexualmente, moralmente, economicamente. Ela não está preparada para ver o mundo do adulto. Então, o que ela faz? Ela traz o mundo do adulto e visualiza a realidade dos adultos nas suas brincadeiras. Então, é uma forma sadhana, é como isso. Nós estamos brincando de bonequinho, brincando ali, trazendo Krishna, vestindo Krishna. O processo de Vaidhi, que é o processo de Shravana, Kirtana, Vishnu, Maranam, Parasevanam, Dasyam, Sakya, Mata, Nivedanam, é exatamente o processo de nós ficarmos visualizando aquilo para que nossas emoções venham. Então mesmo esse processo de visualização criativa é utilizado muito de uma forma terapêutica. O terapeuta, o psicólogo falam, você visualiza que você está com saúde, imagina que você está com... Então, este imaginar, este visualizar, é exatamente esse aspecto mais introspectivo de Bhakti. Queremos servir a Krishna como Mãe Yasoda. Queremos servir a Krishna como os golpes. E, portanto, nós estamos sempre ouvindo sobre as atividades desses devotos, ouvindo sobre seus passatempos,
e aprender como que ele serve a Krishna para que nós possamos nos tornar como eles. Então, o ato de seguir aos passos. Então, esse processo ainda, as nossas emoções ainda espirituais ainda não estão despertas, mas o desejo, o ponto é, você tem que servir a Krishna com o desejo. Então, se você não tem o desejo de servir a Krishna puramente, deseja desejar. Então, o processo de Raga, Nuga, o processo de Vaidya, demonstra o nosso desejo de fazer algo que nós não temos, e, portanto, nos inspiramos, nos associamos, servimos aqueles que têm, eles nos inspiram. Então, dessa maneira, nós nos purificamos, porque as emoções espirituais, nosso bhava, vem pela graça de Krishna e do Guru, vem pela graça de Krishna e desses devotos que estamos servindo, sendo inspirado e guiado por eles. Então, dessa forma, entende? O conhecimento transcendental faz com que nós aceitamos essas regras de purificação e essas regras de visualização criativa, de inspiração. Por isso que o Srimad Bhagavatam é a nossa base, porque o Srimad Bhagavatam é a narrativa das atividades de Bhagavan Krishna e de seus devotos. Então, por ouvir o Srimad Bhagavatam, nós estamos aprendendo, conhecendo o exemplo desses grandes devotos e podemos desenvolver o desejo de seguir os passos deles, de servir a eles. E aí vamos escolher. Então, esse processo de Raga Nuga Bhakti, da ISKCON, ele é diferente, porque os Gostananandis são diferentes dos Bhajananandis. Os Bhajananandis, eles se retiram, eles têm um tipo de sadhana que é meditar, visualizar a forma espiritual, que os Gostananandis, os pregadores, seguidores de Nityananda, os pregadores como Srila Prabhupada, eles não estão tão preocupados com isso, que eles querem primeiro servir. Entendeu? Eles querem servir ao Guru, servir a missão do mestre espiritual, servir a Chaitanya Mahaprabhu, servir a Nityananda Prabhu, que às vezes eles não fazem este sadhana de raganuga, de meditação, de visualização, mas pela graça de Krishna, eles podem também ter esse conhecimento necessário para desenvolver bhava, este amor. Então, é uma coisa em não confundir Raganuga Bhakti, visualizar, imaginar que é golpe, que eu sou essa golpe, com bhava. Em bhava você realmente está consciente do seu Swarupa, você está consciente da sua raça. A sua raça foi revelada pela graça de Krishna. E você pode desenvolver bhava por sadhana, certo? Mas mesmo sadhana, graça tem que estar ali. Então, com isso, mais ou menos, dá para entender como que essas emoções espirituais, entende? As realizações mais avançadas vêm pela graça de Krishna e do Guru. Não somos nós que vamos determinar que eu tenho realizações avançadas. Eu sou um tolo. Entende? Por isso, mesmo quando o devoto ele tem insight, revelações, ele sempre quer buscar a bênção dos devotos mais avançados, do Guru avançado, para que aquilo não seja apenas um desejo de pratista, de prestígio, adoração, de eu ser considerado um grande devoto. Tá certo? Então vamos lá. Então, essa foi a pergunta do Revatipati, né? Agora, o Marco Hanuman. O Marcos Hanuman pergunta aqui, o senhor pode me revelar a mente de Shri Chaitanya Mahaprabhu quando ele toma símbolos contrários ao Vaishnavismo da época, como por exemplo roupas e cores de açafrão, que eram dos impersonalistas, entre outras? Tá certo, muito inteligente sua pergunta, Hanuman Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para arrombar, como Bhaktinoda Thakur fala, o armazém de prema e dar para todo mundo. Chaitanya Mahaprabhu queria que todos aceitassem o movimento da consciência de Krishna, para que todos flutuassem, todos se afogassem no oceano de amor puro por Krishna. Então, portanto, historicamente vimos que ele viajou por toda a Índia, inundando toda a Índia com o movimento de Sankirtan, mas ele viu que algumas pessoas fugiam dessa inundação, que eram principalmente os impersonalistas, os vedantistas, os brahmanas de castas, que eram muito orgulhosos, arrogantes de sua sabedoria védica, sua sabedoria brahmânica, a sua sabedoria vedântica, e fugiam. Então, o que ele fez? Como ele viu que o seu movimento não está sendo apreciado, tinha uma classe de pessoas que tinham preconceitos, o que ele fez? Ele fundou o Krishna East, Krishna Oriente. Ou seja, ele se comprometeu com a tradição hindu da Índia e aceitou a ordem sannyasi
que na verdade os Gaudiya Vaishnava não tinham sannyasis, a ordem de sannyasa. Havia a ordem de sannyasa dentro da tradição de Madhvacharya, no sul da Índia, mas não era a tradição de Chaitanya Mahaprabhu. Mas dentro da tradição de Chaitanya Mahaprabhu, os grandes, mesmo os Goswami que brindavam, né, eles não eram sannyasis, eles eram babadis. Eles usavam a roupa de renunciante, branco, assim, renunciavam tudo e não estavam nem preocupados, nem ter o status social de sannyasis. E Chaitanya Mahaprabhu, quando viu que essas pessoas que consideravam, davam muito valor a esse aspecto externo, então ele fez uma concessão e aceitou esses princípios, se identificaram como sannyasi para poder ter audiência e teve o efeito, porque humildemente, não considerando que não, a tradição nossa é superior, isso aqui é impersonal, essa pregação que às vezes os devotos têm, Prabhupada tinha também, mas ela é em outro contexto, mas o contexto de Chaitanya Prabhu era atrair essas pessoas. E podemos ver que mesmo esta mentalidade que Chaitanya Mahaprabhu exibiu na época, fazendo a concessão com a tradição hindu da época, a tradição hinduísta impersonalista que predominava em alguns círculos naquela época. Claro que o movimento da consciência de Krishna começou a predominar na Índia, o movimento de Bhakti estava crescendo, não, mas ele não quis deixar ninguém fora. Então, portanto, ele aceitou. A mentalidade de Chaitanya Mahaprabhu é de compaixão. E Srila Prabhupada também tinha essa mesma compaixão. Por exemplo, a ISKCON de Srila Prabhupada, ela também tem um pouquinho disso. Por exemplo, podemos ver que Prabhupada criou um Vaishnavismo oeste. Um Vaishnavismo para mundo ocidental, que nós cantamos, né? Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi. Então, reverência ao servo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que está pregando no mundo ocidental, que está cheio de impersonalismo e nihilismo. Então, Srila Prabhupada também criou isso para essa finalidade. Ele adaptou muitas coisas da questão cultural para que o Ocidente pudesse aceitar a consciência de Krishna. Entende? Então, na verdade, agora, na Índia é diferente. A ISKCON na Índia, a Prabhupada ainda faz alguma concessão ao tradicionalismo da Índia. Inclusive, alguns devotos criticam, às vezes, a pregação da ISKCON, que eles são um neo-smart, etc. Toda coisa que na verdade, não é tão errado, mas é um pouco exagerado. Entende? Então, na verdade, porque se na Índia você não se apresenta como sendo seguidor tradicional da literatura. Então, por exemplo, os templos da ISKCON da Índia, eles são diferentes dos templos da ISKCON fora da Índia. Por exemplo, lá, nos templos da Índia não pode morar mulher, não tem brahmacharini nos templos, os pujaris são os homens. Então, existem muitas coisas assim que ainda é uma concessão, que ainda faz parte dessa mesma concessão que Chaitanya Mahaprabhu teve com os Mayavadis. E não foi só isso. Chaitanya Mahaprabhu também em Puri, que era um templo muito tradicionalista, que não deixa entrar quem não é hindu não pode entrar no templo de Puri, mesmo daquela época. Então, mesmo, apesar de Chaitanya Mahaprabhu ter dado a consciência de Krishna, além dessa consideração de castas, por exemplo, Haridas Thakur era um muçulmano, e, portanto, ele não era aceito pelo hinduísmo tradicional. E também Rupa Sanatana Goswami, eles eram de castas bramínicas, mas eles se contaminaram por aceitar o serviço dos muçulmanos, e, portanto, eles caíram de sua casta. Então, portanto, tanto Haridas Thakur como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, esses devotos que não eram de classe superior, não podiam entrar no templo de Jagannatha Puri, assim como hoje em dia nós, ocidentais, quando chegamos em Puri, não podemos entrar. Mas Chaitanya Mahaprabhu, que tinha na mão dele Maharaj Prataparuda, que ele tinha na mão dele Sarvabhauma Bhattacharya, responsável pelo templo de Jagannatha Puri, não mudou essa tradição hindu para que, por isso que tanto Haridas Thakur como Rupa Goswami e Sanatana Goswami vinham ao templo de Jagannatha Puri de distância e prestavam reverência ao chakra. Então essa é a concessão. Então eu estou explicando essa concessão de Chaitanya Mahaprabhu, e às vezes também a concessão, porque nós temos às vezes um ISKCON na Índia que é bem diferente da ISKCON, por exemplo, não se aceita gurus mulheres, né, nos templos da ISKCON, porque isso vai contra a tradição. Talvez esteja errado, mas não importa. Mas foi inspirado, talvez se a Prabhupada não fizesse isso, mas nós não sabemos agora como seria. Então essas concessões, de acordo com o tempo, lugar e circunstância,
Chaitanya também fez, tá? Prabhupada também fez, tá? Bhaktivinoda Thakur também fez, entende? Mas apesar de estarmos tentando mudar essa visão superficial da cultura védica para dar a parte mais importante, então para que as pessoas elas se desarmem em aceitar a forma pura da consciência de Krishna, às vezes se faz essa concessão, tá? Mas tá? É como um viciado. Às vezes o viciado, a sua o vício, ele está tão viciado na droga que ele tem que ser tratado numa clínica e às vezes ele tem que receber a droga que ele está viciado em dose homeopática só para fazer um tratamento. Então, às vezes, a renúncia do mundo material nem sempre ela vem. Então, Chaitanya Mahaprabhu também estava consciente disso. Então, acho que com isso, espero que eu não tenha fugido do ponto. Então, podemos parar aqui. Então, obrigado por todos participarem. Então, até uma outra oportunidade. Então, Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.